Olá pessoal, essa aula aqui será menos elaborada do que as demais devido ao tempo e ela servirá para completarmos o assunto da primeira unidade, do curso de Cálculo Diferencial Integral 3. Então vamos ver aqui os multiplicadores de Lagrange, que é um método para nós encontrarmos valores de máximo e mínimo de funções. Então antes vamos relembrar aqui a definição dos vetores gradientes, onde o vetor gradiente de uma função de duas variáveis é um vetor onde a abscissa é dada pela derivada parcial da função em relação a x, a abscissa da própria função, e a ordenada é dada pela derivada parcial da função em relação a y. No caso da função de três variáveis, o vetor gradiente é um vetor dado por três componentes, onde a primeira, a abscissa, é dada pela derivada parcial em relação a x, a ordenada é dada pela derivada parcial em relação a y e a cota é dada pela derivada parcial em relação a z. Então, para nós entendermos como funciona aqui o método dos multiplicadores de Lagrange, vamos recordar aqui as curvas de níveis de uma função de duas variáveis. Nós vamos ver que o método ele pode ser utilizado em função de duas ou mais variáveis. No nosso caso, nós vamos ver para funções de duas e três variáveis. Então, como uma simplificação da visualização, vamos considerar funções de duas variáveis, mas nós iremos utilizar esse método também em função de três variáveis. Então, relembrando lá do cálculo 2, o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície tridimensional, que quando nós igualamos a nossa função a uma constante, nós vamos ter uma curva bidimensional, ou seja, no plano xy aqui, representando a nossa superfície tridimensional, só que no plano. Então, para cada valor k aqui, para cada constante k aqui, é como se nós estivéssemos cortando a nossa superfície por planos paralelos ao plano XY e pegando essa interseção e pegando essas interseções e colocando num plano só. Então o importante aqui é nós lembrarmos que o vetor gradiente em um ponto desse meu gráfico aqui, ele vai ser sempre perpendicular à minha curva de nível que passa por esse ponto. Então isso aqui sempre acontece, isso aqui é importante para nós entendermos como o método funciona. Então vamos considerar uma função de duas variáveis e digamos que nós temos aqui 5 curvas de níveis aqui para essa função e digamos que essas curvas de nível foram obtidas para f de xy igual a 7, igual a 8, igual a 9, igual a 10 e igual a 11. Ou seja, à medida que eu me afasto da origem do meu plano cartesiano aqui, no sentido positivo da reta x e da reta y, o valor da minha função vai aumentando. E digamos que nós temos uma restrição aqui em relação ao problema que nós estamos estudando, e essa restrição ela sempre vai ser dada por uma função também de duas variáveis, g de xy igual a uma constante k. Ou seja, essa restrição aqui ela sempre vai poder ser representada também no plano xy aqui como se fosse uma curva de nível. Então observe que o valor máximo dessa função aqui ele vai tangenciar aqui uma curva de nível da minha função f de xy no valor máximo, já que é nessa direção aqui, no sentido positivo da reta x e y, que a minha função ela vai aumentando de valor. Então, o valor máximo que essa minha função ela pode obter obedecendo a essa restrição aqui, vai ser exatamente nesse ponto aqui. E observe também que para essa restrição ser obtida aqui, a solução do meu problema tem que pertencer tanto à curva da minha restrição, como a uma curva de nível aqui da minha função f de xy. Lembrando que o vetor gradiente aqui, nesse ponto, ele vai ser perpendicular à minha curva de nível. E observe que a minha restrição aqui está tangenciando essa curva de nível. Então, se eu considerar o vetor gradiente da minha restrição g de xy, representado aqui por essa seta em azul, esse vetor gradiente, obviamente, ele vai ser tangente à minha curva de nível.
Só que, como nós temos aqui um ponto em comum entre a curva de nível da função e a curva de nível da restrição, e nesse mesmo ponto aqui nós calculamos o vetor gradiente, então esses vetores gradientes aqui, eles serão perpendiculares à mesma reta tangente a esse ponto aqui, que é tangente à minha curva de nível da função f de x e tangente à minha curva de nível g de x. Ou seja, esses dois vetores aqui, eles são colineares. Observe que esse raciocínio ele é verdadeiro aqui também para valores de mínimo, né? Então, digamos que você tenha uma restrição aqui representada por essa curva em verde aqui, e você tem aqui, né, o ponto mínimo que essa função ela vai obter aqui em relação à minha função f de x. Então, essas duas curvas de nível aqui, elas são tangentes nesse ponto, e, portanto, existe uma reta tangente às duas curvas de níveis aqui, e se nós formos determinar aqui o vetor gradiente da função f de xy e o vetor gradiente aqui da restrição, ambos serão perpendiculares à mesma reta tangente aqui, e, portanto, serão colineares. Lembrando lá da geometria analítica que quando dois vetores são colineares, então eu posso escrever um vetor como combinação linear do outro. Então, nesse caso, o vetor gradiente da minha função f de xy, ele vai ser igual a uma constante lambda vezes o vetor gradiente aqui da minha restrição g de xy. Ou seja, como nós vimos lá na geometria analítica, sempre vai existir um número real lambda, tal que eu consigo escrever um vetor como combinação linear do outro. Então, observado isso aqui, nós podemos aqui construir o método dos multiplicadores de Lagrange para encontrar máximos e mínimos de funções. Então, formulando aqui o método dos multiplicadores de Lagrange, né, considerando aqui uma função de 3 variáveis, mas pode ser escrito também para funções de 2 variáveis, seja uma função contínua f de x, y, z, contínua porque nós vamos ter que calcular o vetor gradiente tanto da função como da restrição, então ambas devem ser contínuas de primeira ordem, né? As primeiras derivadas parciais de cada função devem existir. Então, seja a minha função, seja a restrição. Para determinarmos os valores extremos de f, obedecendo a restrição g aqui, nós devemos determinar todos os valores x, y, z e lambda, tais que a igualdade aqui dos vetores aconteça, ou seja, de modo que eu posso escrever o vetor gradiente da minha função como uma combinação linear do vetor gradiente da minha restrição, né, para determinar esse lambda aqui e determinar x, y, z, e também considerando a própria restrição. Quando você faz esse passo aqui, você sempre vai obter um sistema de onde você conseguirá determinar quem é x, y, z e lambda. Feito isso, você calcula f nos pontos encontrados no item anterior aqui e verifica qual é o menor e qual é o maior. E aí, obviamente, você terá os pontos de máximo e mínimo da função f, respectivamente. Então, vamos fazer isso aqui de início, considerando uma função de 3 variáveis e considerando um problema de otimização. Então, vamos supor que você tem aqui, você quer construir uma caixa aqui de papelão sem tampa com 12 metros quadrados de papelão. Então a gente vai determinar aqui o volume máximo e as medidas de altura, largura e comprimento dessa caixa aqui para nós obtermos um volume máximo. Então digamos que o comprimento aqui mede A dessa caixa, essa largura aqui mede B e a altura aqui mede H. Então nós temos que a nossa função que nós queremos otimizar aqui é o volume dessa caixa, que vai ser a nossa função, no caso em função de A, B e H, que é dado pelo produto de A vezes B vezes H. Então essa é a nossa função aqui que nós vamos otimizar. Então a nossa restrição aqui, que vai ser uma função que nós vamos chamar de G, de A, B e H, é a seguinte.
é a quantidade de papelão que eu tenho para construir essa caixa, né? Então nós vamos calcular aqui a área da superfície dessa caixa aqui. Então, considerando aqui essa parte da frente e essa parte de trás aqui da caixa, a área dessas duas partes aqui vai ser A vezes H. Então, somando as duas, eu tenho 2 vezes A vezes H. Considerando essas duas laterais aqui, a área delas é B vezes H. Então, como são duas, eu tenho 2 vezes B vezes H. E considerando a parte de baixo aqui da caixa, só ela, né, já que não tem tampa aqui, eu tenho que essa área é igual a A vezes B. Então, nós temos aqui, né, a área das duas partes da frente, A vezes H, a área das duas laterais, né, B vezes H, e a área da parte de baixo aqui, que é A vezes B, e toda essa área aqui da superfície dessa caixa tem que ser igual, né, a 12 metros quadrados. Então, utilizando aqui o método dos multiplicadores Lagrange, nós temos que o vetor gradiente da minha função f de a, b, h, né, vai ser igual ao número real lambda aqui, vezes o vetor gradiente da minha restrição g de a, b, h. Então, calculando aqui, nós temos que o vetor gradiente da minha função vai ser o seguinte: derivando ela em relação a eu fico com b vezes h. Derivando em relação a B, eu fico com A vezes H. Derivando em relação a H, eu fico com A vezes B. Que vai ser igual a lambda vezes o vetor gradiente da minha restrição. Derivando em relação a A, aqui eu fico com 2 vezes H. Aqui eu não tenho A, tudo constante, zero. Aqui eu fico com B. Derivando em relação a B, aqui eu não tenho B, tudo constante, zero. Aqui eu fico com 2 vezes H. E aqui eu fico apenas com A. Derivando em relação a H, aqui eu fico com 2A. E aqui eu fico com 2b, aqui eu não tenho h, tudo constante, zero. Então está aqui o meu vetor gradiente da minha restrição. Então o meu vetor gradiente vai ser igual a lambda vezes 2h mais b, lambda vezes 2h mais a, e lambda vezes 2a mais 2b. Então, da igualdade de vetores, nós temos que lambda vezes 2h mais b, né, a primeira componente desse vetor aqui, tem que ser igual à componente desse vetor aqui, que é b vezes h. Lambda vezes 2h mais a, né, vai ter que ser igual à segunda componente aqui, a vezes h. E lambda vezes 2a mais 2b, né, vai ter que ser igual à terceira componente aqui, a vezes b. E a minha restrição, que é 2 vezes a vezes h, mais 2 vezes b vezes h, mais a vezes b, tem que ser igual a 12. Então, desse sistema aqui, né, eu vou ter que determinar quem é lambda, quem é A, quem é B e quem é H. Não existe nenhuma regra para você, né, responder o sistema. Isso aqui vai depender, né, da sua criatividade ou do que você conseguir ver aqui qual o melhor caminho para você responder o seu sistema. Então, ó, se você olhar aqui para essas 3 equações aqui de cima, para que esse lado direito aqui sejam todos iguais aqui está faltando o A, aqui está faltando o B e aqui está faltando o H. Então eu vou fazer o seguinte com essas 3 equações. A primeira eu vou multiplicar por A, então eu vou ficar com lambda A vezes 2H mais B igual a A vezes B vezes H. Nessa equação aqui eu vou multiplicar todo mundo por B. Então lambda B vezes 2H mais A igual a B vezes A vezes H. E essa última equação eu vou multiplicar todo mundo por H. Então eu tenho lambda H vezes 2A mais 2B igual a H vezes A vezes B. E observe que o lado direito aqui das 3 equações ficaram iguais. Então, ó, dessas 2 equações aqui,
né, eu vou igualar essa equação a essa, né, já que os lados direitos aqui são iguais. E igualando as duas equações aqui, ó, eu tenho lambda vezes 2h mais b igual a lambda b vezes 2h mais a. Então, dividindo todo mundo por lambda daqui, esse lambda desaparece. Então aqui eu vou ficar com 2h vezes a mais b vezes a. Desse lado aqui eu vou ficar com 2h vezes b mais a vezes b. Então BA é igual a vezes b, então subtraindo todo mundo aqui por a vezes b, eu fico com 2h vezes a igual a 2h vezes b. Então disso aqui eu concluo que a igual a b, que já vai simplificar muita coisa. Então, para continuar resolvendo esse sistema aqui, eu agora vou igualar as duas últimas equações aqui. Então, igualando esse termo aqui, né, para agilizar aqui, eu já vou, né, cancelar o lambda aqui, né, que está multiplicando os dois termos. Então, eu fico com b vezes 2h mais a igual a h vezes 2a mais 2b. Certo? Então, desse lado aqui eu tenho 2h vezes b mais a vezes b. Desse lado aqui eu tenho 2a vezes h mais 2b vezes h. Então, 2hb igual a 2bh, né, subtraindo de ambos os lados, nós ficamos com AB igual a 2AH. Então, dividindo todo mundo aqui por A, né, eu tenho B igual a 2H. De onde eu tenho que H aqui vai ser igual a B sobre 2, ou como B é igual a A sobre 2. Então, observe aqui que eu posso ter B em função de A e H também em função de A. Então, substituindo tudo aqui na minha restrição, eu vou encontrar aqui quem é o valor de A, e com isso eu encontro quem é o valor de B e quem é o valor de H. Então, eu tenho aqui 2 vezes A vezes H aqui, que é A sobre 2, mais 2 vezes B aqui, que é A, vezes H, que é A sobre 2, mais A vezes B, que é A, igual a 12. Então, com isso aqui, eu vou ter A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado, igual a 12. Então, eu tenho aqui que 3A ao quadrado é igual a 12. Então, eu tenho que A ao quadrado igual a 4. Então, eu tenho que A ao quadrado igual a raiz de 4, que é igual a 2. Não vou considerar o menos 2 aqui, porque não se aplica, né, ao tipo de problema que nós estamos respondendo. Então, como nós vimos aqui que A é igual a B, então nós concluímos também que B é igual a 2. E como H é igual ou a B sobre 2 ou a A sobre 2, então H vai ser igual a 1. E aí está resolvido o problema. Nós encontramos aqui os valores de A, de B e de H. Então, o volume máximo que a minha caixa vai ter vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 1, né, utilizando na própria função. Isso aqui vai ser igual a 4 metros cúbicos. Então, esse vai ser o volume máximo que a minha caixa vai comportar, utilizando 12 metros quadrados de papelão para construir essa caixa sem tampa. Então, está aí um exemplo de utilização dos multiplicadores de Lagrange, né, para a gente encontrar o máximo de uma função, né, poderia ser mínimo também, nós vamos ver no próximo exemplo. Então, considerando duas restrições aqui, né, vamos pensar no seguinte caso. Né? Então, pensando em função de 3 variáveis, as superfícies, né, nós podemos representar aqui em 3D as superfícies de níveis dessas funções, não o gráfico delas, que é algo em 4 dimensões, nós não temos como representar. Então, digamos que aqui nós temos a superfície de nível da minha restrição G e aqui a superfície de nível da minha restrição H. Então, se eu tenho que obedecer a essas duas restrições,
Então eu tenho que estar nessa curva aqui de interseção das duas superfícies de restrição, certo? Então, considerando um ponto aqui nessa curva, né, que está obedecendo aqui às duas restrições, eu tenho que o vetor gradiente da minha restrição da função g, ele vai ser perpendicular a essa curva aqui, passando por esse ponto, e que o vetor gradiente da minha restrição da minha função h, ele também vai ser perpendicular à mesma curva, né, saindo aqui desse ponto. Então você pode, digamos aqui, imaginar uma reta tangente a essa curva aqui passando por esse ponto e concluir que o vetor gradiente da minha função ele também será perpendicular, né, a essa reta tangente aqui passando por esse ponto. Ele será perpendicular também, né, à mesma curva aqui das duas restrições. Então com isso nós temos aqui dois vetores distintos, né, o gradiente da minha função h e o gradiente da minha função g. E temos aqui o terceiro vetor, que é o gradiente da minha função. Ou seja, nós temos aqui três vetores coplanares diferentes. Como as restrições são diferentes, né, esses vetores aqui serão sempre diferentes. Então, nós vimos lá da geometria analítica que se nós temos três vetores coplanares, nós podemos escrever um vetor como combinação linear dos outros. Então, ó, eu tenho que o vetor gradiente da minha função f de x, y, z, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses outros dois vetores, ou seja, sempre irá existir os números reais lambda1, que multiplicando o vetor gradiente, né, da minha restrição g de x, y, z, e sempre vai existir o número real lambda2, né, multiplicando aqui o vetor gradiente da minha restrição h de x, y, z. Então sempre irão existir esses números lambda1 e lambda2, tal que eu consigo escrever o vetor gradiente da minha função aqui como uma combinação linear do vetor gradiente das minhas duas restrições. Então, da mesma maneira que nós definimos lá, então da mesma maneira que nós vimos lá para uma restrição, com duas restrições aqui nós construímos o mesmo raciocínio, escrevendo aqui o vetor gradiente da função com uma combinação linear dos vetores gradientes das restrições. Então, dessa maneira aqui, nós conseguimos, né, resolver problemas com duas restrições. Por exemplo, nós devemos determinar aqui o valor máximo da função f de x, y, z igual a x mais 2y mais 3z na curva de interseção do plano x menos y mais z igual a 1 com o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então eu tenho aqui duas restrições e a função. Nesse exemplo aqui eu não só tenho o valor de máximo, eu tenho de mínimo também, certo? Então nós vamos determinar os dois, embora a questão esteja aqui pedindo só o máximo. Então, por uma questão didática, vamos ver os dois valores de máximo e de mínimo. Então, utilizando lá a equação, o gradiente de f de x, yz vai ser igual, ao invés de eu usar lambda1 e lambda2, eu vou usar um lambda aqui vezes o vetor gradiente de g de x, yz, mais um μ aqui vezes h de x, yz. Então vamos dizer aqui, né, eu tenho aqui a minha função f de x, yz, então vamos dizer que a minha restrição g de x, yz é essa primeira aqui, x menos y mais z igual a 1, e que a minha restrição h de x, yz é igual a essa segunda aqui, que é o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, calculando aqui o vetor gradiente da minha função f de x, yz, derivando ela aqui em relação a x, eu vou ter 1. Derivando em relação a y, eu tenho 2. Derivando em relação a z, eu tenho 3. Igual a um lambda aqui, vezes o vetor gradiente da minha primeira restrição. Derivando em relação a x, eu tenho 1. Em relação a y, eu tenho menos 1. Em relação a z, eu tenho 1. Mais um μ aqui, vezes o vetor gradiente da minha segunda restrição. Derivando em relação a x, eu tenho 2x. Derivando em relação a y, eu tenho 2y. Derivando em relação a z, eu tenho 0.
Então, meu vetor gradiente aqui da minha função vai ser igual. Então, utilizando aqui produto e soma de vetores, eu tenho aqui lambda vezes 1 lambda, mi vezes 2x, eu tenho aqui mais 2 vezes mi vezes x. Lambda vezes menos 1 menos lambda, aqui eu tenho mi vezes 2y, então eu vou ficar aqui com mais 2 vezes mi vezes y. Aqui eu tenho lambda vezes 1, que é lambda, aqui eu tenho mi vezes 0, que é 0, né? Então está aí os dois vetores somados. Então, da igualdade de vetores, nós temos que lambda mais 2 vezes mi vezes x é igual a 1, menos lambda mais 2 vezes mi vezes y é igual a 2, e lambda igual a 3. E eu tenho que considerar, né, para completar o sistema aqui, as minhas duas restrições. Né? A primeira que eu considerei foi x menos y mais z igual a 1, e a segunda, que é o cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho que resolver agora todo esse sistema aqui, que vai ser bem mais fácil do que o anterior. Né? Ó, aqui eu já tenho, né, o valor do meu lambda. Então, isso já vai facilitar muita coisa, certo? Então, dessas duas primeiras equações aqui, ó, se eu tenho lambda igual a 3, então, passando o 3 para cá, ele fica negativo, eu vou ter 1 menos 3, que vai dar menos 2. Então, eu tenho 2 vezes mi vezes x igual a menos 2, ou disso aqui eu tenho que mi vezes x igual a menos 1. Da mesma maneira aqui nessa equação, substituindo o lambda aqui por 3, eu tenho menos 3, passa para cá somando, então eu fico com 2 vezes mi vezes y, né? Somando aqui eu fico com 5, certo? Então, dessa equação aqui, nós temos que x igual a menos 1 sobre mi, e dessa equação aqui, nós temos que y é igual a 5 sobre 2 vezes mi. Por que eu fiz logo isso aqui? Ó? Porque na minha última restrição aqui eu só tenho x e y, então eu deixei x e y aqui, ambos em funções da mesma incógnita aqui, que é mi. Então eu vou substituir aqui nessa equação. Então eu tenho x ao quadrado, que vai dar 1 sobre mi ao quadrado, mais, e eu tenho y ao quadrado, que vai dar 25 sobre 4 vezes mi ao quadrado, né, igual a 1. Então, disso aqui nós temos o quê? Que 4mi ao quadrado, né, dividindo por mi ao quadrado, aqui eu fico com 4 vezes 1, 4. Aqui eu fico com 25. Isso aqui é igual a 29 sobre 4mi ao quadrado igual a 1. Então, disso aqui você tem que 4mi ao quadrado é igual a 29. Então, disso aqui você tem que mi ao quadrado igual a 29 sobre 4. Então, disso aqui você tem que mi vai ser igual a mais ou menos raiz de 29 sobre 2. Então, eu posso voltar aqui para o meu x, né, e ter que x vai ser igual a... se vocês olharem lá no livro, ele considera esse sinal de menos aqui, né, e troca aí, em vez de escrever mais ou menos, ele escreve menos ou mais. Só que isso aqui não importa, né? Essa raiz aqui tanto pode ser positiva como negativa. Então, eu vou escrever do jeito que está aqui. Então, você tem menos 1 sobre mi, que é a raiz de 29 sobre 2. Então, você vai ter x igual a mais ou menos 2 sobre raiz de 29. E substituindo aqui, né, você tem que y vai ser igual a mais ou menos, você substituindo aqui, o mi vai simplificar esse 2 com o 2 de baixo, você vai ficar com 5 sobre raiz de 29. Então, encontrado o x e o y aqui, quem vai ser o z? Aqui, ó, só eu vou utilizar, né,
a penúltima equação aqui, eu tenho que z vai ser igual a 1 menos x mais y. Então isso é igual a 1 menos, eu vou considerar aqui de novo o mais ou menos, né, considerando tanto o valor positivo como negativo. Então 1 mais ou menos 2 raiz de 29 mais y, ou mais ou menos y, que é 5 sobre raiz de 29. Eu não vou somar aqui, né, para nós observarmos o seguinte. Se você tem, né, o x e o y, certo? Aí vamos escrever o z aqui também. Então você pode ter os dois positivos aqui, um negativo, um positivo, um negativo e os dois negativos. Né? Se você tem os dois positivos, z vai ser 1 mais 7 sobre raiz de 29. Né? Se o x for negativo e o y positivo, aí você vai ter 3, o z vai ser 1 mais 3 sobre raiz de 29 e assim por diante, certo? Então, pela lógica aqui, né, nós íamos ter aqui 1, 2, 3, 4 pontos dessa função para nós jogarmos no valor da função e verificar quem é o maior e quem é o menor para saber quem é o valor de máximo e quem é o valor de mínimo. A função da gente, f de x, y, z, ela é igual a x mais 2y mais 3z. Então, se eu for escrever considerando, né, os valores positivos e negativos possíveis de x, y e z, o x é quem? 2 mais ou menos 2 sobre raiz de 29. Mais ou menos o y é quem? É 5 sobre raiz de 29. Então vou ficar com 10 sobre raiz de 29. Mais 3 vezes o z, que vai ser quem? 1 mais ou menos 2 sobre raiz de 29, mais ou menos 5 sobre raiz de 29. E aí você observa o seguinte, para você não precisar calcular, né, os 4 pontos aqui para ver quem é maior e quem é menor, só é você olhar para essa expressão aqui, que é muito simples de você verificar quando ela vai ter valor máximo, quando ela vai ter valor mínimo. Ela vai ter valor máximo quando todo mundo aqui for positivo, e eu somar todo mundo. E ela vai ter valor mínimo quando todo mundo for negativo aqui, né, e eu somar aqui, né, os números negativos. O único número aqui que não vai mudar de sinal, né, é o 3 aqui, 3 vezes 1, que vai ser 3 positivo. Certo? Então, qual vai ser o valor da minha função máxima? Eu não vou escrever f de x, y, z para não ficar muito extenso aqui. Então, considerando todo mundo positivo, eu vou ficar aqui com 2 sobre raiz de 29, mais 10 sobre raiz de 29, eu tenho 12 sobre raiz de 29, mais 3, mais 3 vezes, já somando aqui, eu tenho 7 sobre raiz de 29. Isso aqui é igual a 3 mais 3 vezes 7, 21. Com 12 aqui, 33. Né? Então, 33 sobre raiz de 29. Isso aqui vai ser o meu máximo. E o meu mínimo vai ser igual. Eu vou considerar aqui os dois negativos. Eu tenho que ficar com menos 12 sobre raiz de 29. Mais 3 vezes 1, 3. Mais 3 vezes, né, considerando aqui os dois negativos, já somando, eu vou ficar com menos 7 sobre a raiz de 29. Então, isso aqui vai ser igual a 3 menos 3 vezes menos 7, menos 21, com menos 12, menos 33 sobre raiz de 29. Então, se você for calcular, né, os valores aproximados aqui com a calculadora, isso aqui vai ser mais ou menos igual a 9,13 e isso aqui vai ser aproximadamente igual a menos 3,13. Então, esse vai ser o valor máximo dessa minha função e esse aqui vai ser, né, o valor mínimo da minha função, certo? Então, resumindo, né, já que a questão ficou muito grande,
né? Então nós aplicamos aqui o método de Lagrange, né, escrevendo o vetor gradiente da minha função como uma combinação linear dos vetores gradiente das duas restrições. Então, resolvendo isso tudo aqui, nós chegamos a esse sistema aqui, que resolvendo ele, nós chegamos a dois valores possíveis de x e dois valores possíveis de y. Né? Então, considerando esses dois valores possíveis de x e de y, para cada sinal aqui, que é o que diferencia os dois valores, eu vou ter um valor diferente do meu z, certo? Então, pela lógica aqui, eu deveria, né, encontrar aqui esses 4 pontos aqui, jogar lá na função e ver quem é maior e quem é menor, para ver quem tem valor de máximo e quem tem valor de mínimo. Só que, montando aqui a minha função e substituindo os valores de x, y e z aqui, considerando as duas possibilidades de positivo e negativo, ficou muito fácil de observar quando essa expressão aqui vai ter valor máximo, que vai ser quando todo mundo é positivo, e quando ela vai ter valor mínimo, que é quando todo mundo é negativo, certo? Então, dessa maneira aqui nós determinamos o valor de máximo e de mínimo facilmente. Então, só para interpretar um pouco essa questão, eu vou abrir aqui o GeoGebra. Então, eu vou plotar aqui a primeira restrição, que é o cilindro. Agora, escrevendo a segunda restrição, que é x menos y mais z igual a 1, certo? Então está aí as duas restrições, um é um cilindro, a outra é um plano. Eu vou tirar esse plano daqui para melhorar a figura. E a interseção dessas duas figuras, né, me dá, né, as duas restrições, que se resume aqui a uma elipse, certo? Agora eu vou escrever a minha função, que é x mais 2y mais 3z, né, e vou igualar, né, aproximadamente 9,13, né, que foi o valor máximo que a gente encontrou. Então, ó, né, não está quase exato aqui, mas você vê que meio que tangencia aqui, né, a restrição, certo? E o valor mínimo, que vai ser x mais 2y mais 3z igual a menos 3,13. Né? E aí me dá, né, outro plano aqui embaixo, né, como eu não coloquei valor exato, mas tangenciando aqui a minha restrição, certo? Então esse problema aí, ele admite dois valores extremos aí, um de máximo absoluto e um de mínimo absoluto aí, obedecendo a restrição. Lembrando que isso aqui são superfícies de níveis, né, já que nós estamos tratando de função de 3 variáveis. Né? Então, com isso aqui eu encerro essa aula, né, agradeço a vocês pela paciência e qualquer dúvida nós iremos tirar na próxima aula síncrona. Obrigado.